Ano passado nós conseguimos fazer a jornada acadêmica, deu bastante certo. Retomamos as aulas presencialmente e agora a tentativa de novo, repropor a semana acadêmica. Vamos torcer para que tudo realmente saia a contento e, no final das contas, todos nós tenhamos aproveitado bem a proposta da oferta do tema para a nossa reflexão. O tema da nossa semana acadêmica é a dignidade humana e a partir de perspectivas interdisciplinares, né? A dignidade humana, perspectivas interdisciplinares. Por que o tema? Consideramos importante o fato de que a liberdade, a dignidade humana pressupõe liberdade. E um dos aspectos interessantes é exatamente a liberdade religiosa. Por isso mesmo, o pano de fundo de toda semana será um documento conciliar chamado Dignitatis Humanae. Ele será o pano de fundo, ele vai orientar, será então o documento iluminador. As ideias do documento serão então aquilo que vai nos iluminar, aquilo que vai mover a nossa discussão. Mas como partimos do pressuposto da interdisciplinaridade, vamos olhar a partir de vários enfoques. Então, se vamos tratar então desse tema da liberdade, venha calhar a liberdade religiosa. Sobretudo em uma época em que nós estamos vendo tanta intolerância. Hoje mesmo, a título de informação e para descontrair um pouco, alguém, uma conhecida, portanto uma conhecida já de um tempo, não muito, mas um tempo, uma pastora, nós nos correspondemos, conversamos, e ela me mandou um material, um vídeo, onde ela é ameaçada por ter um contato próximo, dialogal com pais e mães de santo. Por quê? Porque um terreiro foi profanado, destruído em nome de Jesus, violentaram, portanto, quem ali estava, porque a mãe de santo é uma idosa, e então a pastora passou a ser perseguida e hostilizada por causa desse diálogo interreligioso. Então notem que a intolerância em nome de Jesus acontece. Como nós podemos refletir? Como nós podemos então pensar uma proposta cristã capaz de vencer as intolerâncias, respeitando as liberdades? Então, esse foi o movente do tema, né? Sem mais delongas, eu gostaria então de convidar o professor Fabiano, que tem a tarefa de moderar então os nossos trabalhos. Ele que é professor aqui do nosso instituto. Bem-vindo, professor. Obrigado pela sua contribuição. Seja à vontade. Obrigado, Frei. Obrigado, Frei. Bom, boa noite a todos, pessoal. Sou o professor Fabiano, como o Frei Manuel já mencionou. Hoje vamos ter uma conferência sobre a dignidade humana do ponto de vista filosófico, especificamente, né? Como o Frei mencionou, o documento de fundo é um documento mais de cunho pastoral, teológico, então nada mais justo que começar com a filosofia, né? Que é a serva fiel aí da teologia. Então gostaria de convidar a professora Dail para subir. O professor Adail, ele é mestre em filosofia pelo Instituto Regina Apostolórum de Roma. Também foi graduado em filosofia nos Estados Unidos pelo Center for High Studies Our Lady of Thornwood de Nova York. E também tem especialização em humanidades clássicas, latim, grego, arte e literatura em Salamanca,
no Centro de Estudos de Humanidades e Ciências. E o professor é professor aqui de Seminário Filosófico. Então, professora Daí, por favor, se puder subir. Boa noite a todos. Boa noite, Frei Manuel. Obrigado pelo convite. E, no nome do Frei Manuel, também saúdo a todos os freis e a todos os superiores presentes. Obrigado, professor Fabiano. Em nome do professor Fabiano, na pessoa do professor Fabiano, eu saúdo também a todos os professores, colegas que estão por aqui. E hoje eu gostaria de começar falando um pouco da dificuldade do tema. Eu fiz algumas anotações, provavelmente vou sair delas muitas vezes, mas vou tentar não passar do horário estabelecido, até porque nós temos rodas de discussão e quero deixar tempo também para vocês discutirem o tema. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre a dignidade da pessoa humana e a dificuldade que esse tema traz. São enormes dificuldades de objetivação em qualquer âmbito que tenha a pretensão de ser universal. Ou seja, em qualquer ciência, do direito à filosofia, da ética, da bioética, é um tema muito complexo, pela dificuldade que nós temos em determinar esse tema. É um assunto de grande calibre intelectual que, por um lado, nos oferece grande estímulo filosófico e, por outro, nos dá a sensação de estar diante de um conceito ou de um dos conceitos mais difíceis de se definir e de se esclarecer na ética contemporânea. O foco dessa reflexão será a dignidade. Não que o tema da pessoa humana já seja ou já esteja resolvido no debate filosófico e bioético contemporâneo. De fato, não está resolvido. Basta olhar a discussão sobre o aborto, por exemplo, sobre a eutanásia. Questionar o início de uma vida humana ou lançar dúvidas sobre a qualidade de pessoa a um indivíduo da espécie humana é, com toda a crueldade, relativizar também a dignidade da pessoa humana. Na relativização do absoluto está a morte de toda a realidade. Neste caso, há uma falsa pretensão de salvaguardar a dignidade humana, mas uma clara negação sobre a existência da pessoa humana. Então nós podemos falar às vezes de dignidade, mas negamos a existência do sujeito, que é a pessoa. Isso também é esvaziar o conceito de dignidade. Mas fica claro que não pode existir um conceito sem o outro, porque não pode existir de nenhuma forma um adjetivo sem o seu próprio sujeito. Eu tentarei, na medida do possível, circunscrever meus limites da filosofia, sem adentrar em importantes pontos de vista éticos, bioéticos, o social e tantos outros que tornariam esse debate tão interessante como interminável. A teologia depois terá o seu tempo, então eu vou tentar me circunscrever aqui no âmbito filosófico. Não é tarefa fácil, como foi dito aqui, esse âmbito toca vários outros momentos ali do pensamento filosófico, então eu vou tentar aqui, num diálogo com as outras disciplinas, tentar me manter dentro desse limite. Como será impossível estender esse debate às consequências éticas, bioéticas, etc., iremos restringir nosso esforço de hoje a lançar luz sobre essa realidade de grande envergadura no debate atual, e que está no título dessa apresentação, a dignidade. Sem dúvida, uma das palavras mais citadas nos discursos éticos e bioéticos da contemporaneidade, mas nem sempre com o mesmo sentido. E o que é pior ainda, com sentidos muitas vezes opostos entre si. Em nome da dignidade humana, se defende o direito à vida e o direito a interrompê-la. Em nome da dignidade humana, se defende o valor da pessoa humana e se defende também a eutanásia. Por isso, corremos o sério risco de ter um significante sem significado. Depois da Segunda Guerra Mundial, que resultou em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e mostrou a face mais doentia e degradante do ser humano, como diz a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
fez-se necessário encontrar uma base universal para assentar o respeito à pessoa humana. O desejo é claro, mas a missão é obscura. Talvez por isso, a própria Declaração da ONU, no seu preâmbulo, considera que todos devemos ter um ato de fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana. É interessante que a própria declaração diga um ato de fé, praticamente evocando aí a teologia. O tema dignidade humana, um olhar a partir da filosofia, representa um enorme desafio, tanto pela compreensão e resgate do sentido de dignidade, como pelo resgate do sentido da essência humana. Quando Pico della Mirandola, ao falar sobre a dignidade da pessoa humana, em seu manifesto De Hominis Dignitate, revela todo o seu humanismo e reafirma que a dignidade é uma realidade própria da condição humana. Ao contrário de outras criaturas, a pessoa humana não está ontologicamente determinada. Ela tem a grande tarefa de formar-se e de se escolher livremente, o seu destino. Ela tem que se fazer-se a cada ato, autodeterminar-se em função de suas faculdades superiores. Por isso, é de suma importância reencontrar o valor e a essência desse conceito. Como afirma Tomás de Aquino, dignitas absolutum est, et ad essentiam pertinent. A dignidade, portanto, é um valor absoluto e se refere à essência. A dignidade, ou o valor de um conceito, se encontram em sua essência. Farei, portanto, um esforço, dentro desse breve tempo que dispomos, para esboçar algumas ideias que nos ajudem nessa tarefa de buscar a essência do conceito de dignidade, e espero que essas reflexões nos aproximem um pouco da compreensão do enorme valor da dignidade humana. Atualmente, o conceito de dignidade humana corre um risco de se tornar um adorno nos discursos éticos e bioéticos, como um recipiente vazio de significado, onde cabe a cada um preencher esse vocábulo, com os mais belos sentimentos disponíveis ao alcance. Muitas vezes, essa palavra dignidade é usada nos discursos, mas cada um daqueles que escutam essa palavra vai preenchendo esse vocábulo de um significado diferente, conforme a experiência de vida que tem, conforme os sentimentos que tem, até mesmo conforme a orientação política que tem. Isso é perigoso. É perigoso porque quando nós perdemos o sentido de uma palavra, o nosso mundo inteiro muda de sentido. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa realidade. Porque o nosso mundo, querendo ou não, seguindo Heidegger, o nosso mundo está feito de palavras que nos tornam seres, e seres que se tornam palavras também. Então nós temos que tomar muito cuidado porque essa casa do sentido que é a palavra, ela não pode ser, digamos assim, líquida demais, porque senão nós não sabemos de que mundo nós estamos tratando. Basta um mínimo confronto intelectual para mostrar a fragilidade e a inconsistência do significado de dignidade humana nesses discursos que, infelizmente, estão cada vez mais políticos e menos filosóficos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 3, diz que todo ser humano tem direito à vida. Mas o que se entende pela universalidade de todo? Inclui também os fetos? Inclui também os pobres, os marginais, os inimigos de guerra, os invisíveis sociais? Como eu disse, não entrarei, na medida do possível, no debate ético, mas tudo o que veremos na formulação filosófica terá suas consequências diretas nos debates éticos, bioéticos e políticos. Portanto, voltemos à noção de dignidade e à essência metafísica que dá sentido e significado a esse conceito. Ao abordar esse tema, nos deparamos com duas perspectivas. Uma, pode colocar mais para frente um pouquinho? Mais uma. Isso. Nos deparamos com duas perspectivas. Uma vertical
extrínseca à natureza humana, e outra horizontal, intrínseca à natureza humana. A vertical diz respeito à posição do homem na hierarquia das criaturas. É inegável que toda criação tem valor, mas não toda criação tem dignidade, ou pelo menos não tem igual dignidade. Quando se nega a gradualidade ou a hierarquia desses valores, nega-se também qualquer disponibilidade de valor. Se tudo tiver a mesma dignidade, não há dignidade nenhuma. Não se pode colocar uma pedra ou uma rosa no mesmo patamar de dignidade do ser humano, por mais que elas sejam uma expressão da beleza e do bem do ser. A pedra e a rosa têm seu valor, mas não sua dignidade. A pergunta em si sobre a dignidade humana já atesta e aponta para uma realidade intrínseca da natureza humana, que busca, na hierarquia dos valores, pelo melhor bem, que deseja pelo bem mais nobre, que anseia pelo bem supremo, e que reconhece essa graduação na criação, e também dentro de si. O ser humano percebe que a escolha entre o péssimo, o bom e o ótimo afeta também a sua própria constituição como sujeito. Escolher o bem nos faz bem. Ninguém é melhor por escolher livremente o mal. O reconhecimento da hierarquia dos valores faz com que o ser humano perceba que pode viver de uma forma inumana ou de uma forma sublime. É livre para orientar-se para o bem maior. Para além da perspectiva vertical, vamos mudar também, nós temos uma outra perspectiva. A perspectiva horizontal. E essa nos faz questionar se há dentro da própria espécie humana uma hierarquia entre as pessoas humanas. Um mais digno ou um menos digno? Pergunta que nos arrepia até a alma, ao ponto de gerar um desconforto psicoexistencial tão grande que preferimos a simples afirmação categórica: todos somos iguais. Mesmo que tenhamos que conviver diariamente com a mais brutal desigualdade a cada esquina, a cada noticiário, a cada conflito que nos mostra o contrário dessa bela e utópica afirmação. Todos somos iguais. Mas não todos temos palco no cenário mundial, nem todos temos voz na mídia, nem comida para o estômago, nem roupa para o frio, nem liberdade para nascer ou para viver. Mas tomara que essa desigualdade seja apenas um defeito social e não uma realidade da essência humana, o que fica claro que é na perspectiva horizontal, ad intra, da dignidade humana, onde encontramos o maior desafio desse debate. Ou seja, o debate é sobre a dignidade de cada indivíduo da espécie humana, não apenas sobre a essência abstrata da pessoa humana. Um olhar para cada indivíduo e não para uma abstração. Isso aqui é importante para a gente, porque muitas vezes falar da dignidade humana é falar sobre uma abstração, sobre uma essência humana que não existe na realidade, porque o que existe somos nós enquanto indivíduos. Então é fácil defender em discursos a dignidade enquanto essência, enquanto abstração, porque não nos, digamos assim, não nos pede que nós façamos alguma coisa em concreto, porque o abstrato fica no abstrato. Nesse contexto, somos obrigados a questionar o sentido da pessoa, porque aqui está a chave da individualidade. Segundo Boécio, persona est individua substantia naturae rationalis, ou seja, uma substância individual de natureza racional. Só a racionalidade está aberta ao absoluto. Também Kant parece estar de acordo de que a racionalidade deve ser um critério da dignidade humana. Segundo ele, o homem, e de uma maneira geral, todo ser racional existe como um fim em si mesmo. A dignidade, portanto, é um bem intrínseco a todo ser racional, a todo indivíduo racional, sendo um mal e uma degradação negar a realidade da dignidade a qualquer indivíduo da espécie humana. Mas como chegar à compreensão de um bem absoluto
sem que isso dependa das políticas de governo, das leis do Estado ou da simples circunstância histórica. Para isso, faz-se necessário voltar à compreensão do bem em si mesmo, ou do bem per se. Na clássica distinção dos 3 tipos de bens, vemos uma tripartição entre o bem útil, agradável e honesto. Aqui percebemos a raiz daquilo que irá determinar a dignidade ou bondade do ente em si mesmo, ou do ser em si mesmo, e não por sua relação com outros. É daqui que vemos emergir o que denominamos uma realidade cujo valor é absoluto. Quem sabe que eu gosto muito do latim, então eu uso muitas expressões em latim. Absoluto de absolutum, ou está só, aquilo que permanece sozinho, isolado. Então, aquilo que tem valor por si mesmo e não por sua relação com as outras realidades. Ou seja, está solto, que não está preso a nada e nem a ninguém. Que não depende de decreto, nem de lei, nem de circunstâncias históricas. Que não se perde na dialética histórica, nem nas alternâncias de poder. É essa divindade que nós temos que chegar. E que na cada governo nós tenhamos a segurança de que pelo menos a dignidade humana será conservada intacta. Porque senão gera pelo menos na parte psicológica, e eu falo muito isso porque quem me conhece mais sabe que eu atendo também nessa área da psicologia e da psicoterapia, e uma das coisas piores para o ser humano é essa sensação de insegurança, de não saber como será tratado, de não saber como será visto em algum lugar. Então isso gera uma sensação horrível de quase morte. Então nós precisamos trabalhar essa questão da dignidade humana para dar até mesmo segurança de que não é a troca de governos ou a mudança histórica que vai realmente olhar sobre nós como um valor diferente. Portanto, iremos tratar de 3 tipos de bens. Tenho que ficar olhando aqui para trás que eu não consigo ver. Nossa, pode ir um pouquinho mais para frente. Ótimo. Então vamos falar de 3 tipos de bens. Se quiser passar para o próximo também, o bem útil, o bem agradável e o bem honesto ou digno em si. Em primeiro lugar, vamos falar do bem útil. É o mais baixo na hierarquia dos bens. Vemos que o bem útil, ou seja, aqueles bens que têm seu sentido pela utilidade que nos proporciona, têm seu valor fora de si. Estão duplamente presos em realidades externas. Presos ao sujeito que a utiliza, para quem é útil, e presos também à finalidade do seu uso. Para que é útil? Para que serve? Pensemos, por exemplo, em qualquer ferramenta ou utensílio. Uma ferramenta, por melhor que ela seja, só tem seu sentido tanto quanto ela serve a alguém para algo. É um meio, não um fim em si mesmo. Um astrolábio tinha seu valor para o marinheiro que precisava se orientar nas navegações. O valor do astrolábio enquanto instrumento depende diretamente da necessidade do marinheiro e que certamente não será o valor dado a ele pelo cozinheiro. Então, quando nós temos qualquer instrumento, esse instrumento depende do sujeito. Um cozinheiro não dá tanto valor, por exemplo, para um teclado, talvez como um músico daria. O mesmo acontece com o pincel nas mãos de um marinheiro. Pouco ou nenhum valor lhe será dado. Quando o valor de um ente depende de quem o utiliza ou de sua utilidade, vê-se que facilmente perde seu valor quando perde sua capacidade. Se o astrolábio deixa de funcionar, haverá uma perda no seu valor, que será maior ou menor conforme sua capacidade de voltar ou não a funcionar. Então, qualquer instrumento, ele perde o seu valor quando ele perde a sua funcionalidade. Mas não é só isso. O bem útil pode perder seu valor mesmo que nada mude intrinsecamente no ente. Basta que o sujeito não mais precise dele. Ele será abandonado como objeto sem valor. Qual o valor do astrolábio em terra de GPS? Hoje nós não sabemos nem o que é um astrolábio direito. Então nós não precisamos de um astrolábio, nós temos um GPS e esse GPS nos ajuda a nos orientarmos no mar ou em qualquer outro lugar. Um disco de vinil, um disquete, uma fita cassete perderam seu valor
mesmo que eles nunca tenham sido usados. Então, intrinsecamente, no objeto não mudou nada. O objeto é novo, é de fábrica. Mas nem por isso nós queremos um disco de vinil ou uma fita cassete. Não fazem mais sentido, perderam a sua utilidade. Esse é o problema do utilitarismo de mercado, quando a pessoa é apenas um instrumento na engenharia e na engrenagem social. E o que é ainda mais assustador, todo bem útil é substituível. Todo bem útil é extremamente substituível. Qualquer ferramenta, quando eu peço, eu preciso de uma chave de fenda. Qual chave de fenda? Qualquer chave de fenda. Ela pode ser substituível, ela não funciona mais. Outra. Essa frase dirigida ao indivíduo humano é assustadora. Qualquer astrolábio quebrado poderá ser substituído, mas uma pessoa doente, não. Todos desejamos ser úteis, mas o utilitarismo é uma degradação da dignidade humana. Ser usado apenas como um meio descartável e substituível é uma forma de desumanização. Mais adiante veremos como a formulação de Kant sobre a dignidade humana fala exatamente isso. A pessoa humana não pode ser tratada apenas como um meio, mas sempre como um fim em si mesma. Portanto, deve haver um bem superior ao bem útil, que é sempre um meio em si, nunca um fim em si mesmo. Então vamos falar um pouquinho do bem agradável, mas eu acho que ficou claro que o bem útil hoje em dia ainda é algo que nos assusta muito. No consultório eu escuto muitas vezes: doutora, eu não me sinto muito útil para minha família, eu não me sinto mais útil porque eu aposentei para a sociedade, para a família, para os filhos. Então, quando nós colocamos o nosso valor na utilidade, isso pode ser facilmente retirado do sujeito e fazer com que o sujeito se sinta incapaz de ser ou de se sentir persona. Então, isso é um problema, porque nós esvaziamos, em certo sentido, quando a sociedade está pautada pelo utilitarismo, podemos achar que a dignidade da pessoa humana está pautada na utilidade que ela tem para a sociedade. Mas outro tipo de bem mais elevado que a utilidade é o bem agradável, o bem amável. A arte, a música, a literatura, esse tipo de bem é superior ao útil, justamente por não ser um meio para algo, mas, em certo sentido, um fim para o sujeito. O sujeito dá valor a esses bens por eles mesmos. Qual a utilidade prática de um quadro pendurado na parede? Ou de uma coleção de selos? Ainda mais quando são selos antigos. Qual a utilidade disso? Ao entrar aqui no ISB, vemos um enorme e maravilhoso esforço artístico por tornar a entrada do nosso instituto mais bela e mais agradável, humanizando suas paredes com lindas obras de arte. Com a arte ou sem ela, a parede cumpre perfeitamente a sua missão. A arte não acrescenta nada de útil à parede, mas uma parede sem arte também não tem o mesmo valor. É precisamente sua inutilidade que torna a arte, em certo sentido, muito mais digna que apenas uma ferramenta. Por que gastamos horas e horas ali treinando a música, como nós vimos aqui, ou eu estava entrando aqui no ISB e vi o Frei ainda guardando as ferramentas para fazer uma obra de arte ali na nossa parede. Qual a utilidade disso? A parede está lá, nós já sabemos, desde que eu conheço o ISB, a parede continua ali, mas não é mais a mesma. E não será mais a mesma. E não, nós teremos um olhar diferente. É precisamente sua inutilidade que torna a arte muito digna. Você compraria uma moeda de R$1 por um valor de R$100? Um colecionador? Sim. E mais ainda, moedas que perderam seu valor utilitário ou valor monetário podem ter grande valor histórico. Até mesmo uma ferramenta pode transcender a sua utilidade e ser extremamente desejada. Pensemos, por exemplo, uma flecha pré-histórica. Pode não ter nenhuma utilidade como instrumento de caça, mas tem um enorme valor histórico. E o que é ainda mais surpreendente, dificilmente poderá ser substituída por qualquer outra flecha. O bem agradável não é substituível como o bem útil,
que nós vemos uma diferença muito grande. Uma diferença entre uma ferramenta e um bem agradável. Não é qualquer música que possa substituir uma sinfonia de Beethoven. Não é qualquer música que pode substituir um Vivaldi ou um Villa-Lobos. São bens que nós desejamos por eles mesmos. Sentar e escutar alguma sinfonia não é a mesma coisa do que não escutar nada. E qual a utilidade? Prática, talvez nenhuma. Então é um bem em si mesmo, desejado como um fim pelo próprio sujeito. É fácil notar que na mão de um colecionador ou de um apreciador, esses objetos transcenderam a mera utilidade. Tem agora um valor, um grande valor, que lhe é dado pelo sujeito. Como não todos temos alma de colecionador, esses bens estão sujeitos à desvalorização conforme ele agrade mais ou menos o sujeito. Há pouco tempo, um fato inusitado chocou o mundo dos colecionadores. Uma americana comprou uma estátua romana em um mercado de antiguidades por um preço irrisório. Parecia uma dessas peças velhas sem valor. Resulta que era uma estátua original do Império Romano de grande valor histórico, que ela só descobriu depois de apresentar a peça para um colecionador de verdade. Hoje a peça está em um museu. Alguns diriam, está em um local digno de recebê-la. Neste caso, a dignidade da arte é dada pelo sujeito que a aprecia e que a contempla. Se ninguém der valor àquela estátua, ela será abandonada e talvez esquecida por mais outras centenas de anos. Então aqui nós vemos que algo interessante acontece com a arte, por exemplo. O sujeito tem um grande poder de dar valor àquela arte. Aquela arte pode perder o seu valor conforme o sujeito ou os sujeitos saibam ou não saibam apreciar aquela arte. E é muito típico que aconteça, por exemplo, quando estamos fazendo aí a limpeza das casas, seminários, de repente o pessoal jogou fora alguma coisa que era de um valor histórico enorme. Por quê? Porque é um freio que começou agora, acabou de entrar na casa e não entende nada de história e simplesmente jogou fora alguma relíquia, algo que era importantíssimo. Então o sujeito é muito importante, porque é ele que tem que saber dar valor àquela realidade, não à utilidade. Então nós vemos que no bem útil nós temos duas relatividades. É relativo ao sujeito e relativo também ao fim, ao para que existe a ferramenta. No caso do bem agradável, do bem amável, nós vemos ali que é uma relação de uma relatividade, o sujeito. Quando a pessoa humana necessita que sua dignidade seja atestada por outro, mesmo que esse outro seja o Estado, o governo ou o direito, claramente percebe que não tem valor em si mesmo, mas depende de outro. Quantos relacionamentos humanos não estão presos nesse valor estético, do meramente amável ou agradável? E o que é pior ainda, é quando se percebe que esses sujeitos, ou seja, aqueles que devem dar valor à arte ou a esse bem amável, também não possuem a dignidade por si mesmos, a dignidade per se, mas precisam que sua dignidade seja atestada por outros, criando um ciclo infinito e absurdo. Vamos pensar, por exemplo, nos relacionamentos. Agora mesmo eu tenho recebido muitos pacientes na terapia de casal, e é um problema quando a pessoa ela acha que ela só é valorizada pelo cônjuge. E ela tem medo de sair de um relacionamento, tem medo de ficar num relacionamento. Por quê? Porque ela acha que não vai ser valorizada por mais ninguém. Ou seja, o valor dela agora depende de uma outra pessoa. Ou de um outro instituto, que também acontece. Eu fui seminarista durante muito tempo e às vezes o medo de seguir um caminho ou uma vocação vem de onde? De que eu não consiga fazer nada no mundo, talvez no mundo não seja tão amável quanto eu sou amável na minha vocação. Então, quando nós temos o nosso valor, ou medo de que nosso valor se perca por aquele que está nos justificando esse valor, isso pode criar um problema psicológico muito grande e um problema também para a sociedade. Quando o valor da pessoa está na mão do Estado, ou do governo, ou das leis, ou da justiça, nós vemos que tem alguém que está atestando esse valor. Então, esse valor não é per se,
Depende de um sujeito que está ali dando valor ou não a essa realidade. E isso é um problema, sobretudo quando se trata da pessoa humana. E como eu disse antes, é um problema maior porque a pessoa que atesta aquela própria realidade, ela precisa também falar, pois eu tenho um valor em mim mesmo para poder dar esse valor para vocês. Porque se eu perco esse valor, pensemos, por exemplo, no valor do dinheiro. O dinheiro é um instrumento por excelência, tá? O dinheiro é um instrumento por excelência porque não é um instrumento para nada, mas com ele você compra qualquer instrumento. Mas pensemos em um bem de valor. A Casa da Moeda é quem atesta o valor do dinheiro. Não é o valor em si. O cruzado, por mais que você tenha um monte de cruzados e cruzeiros, em casa não tem valor de compra. Então, pensemos que a Casa da Moeda é quem mantém o valor daquelas moedas ali funcionando. E a moeda ela não pode se autogestionar em seus valores. Então, é importante que tenha alguma coisa que ateste o meu próprio valor. Mas essa coisa tem que ter valor em si mesmo. Porque se a Casa da Moeda perde o seu valor, como acontece nos países que estão em crise, quem é que atesta agora o valor daquela própria moeda? Então, nós precisaríamos de uma outra realidade que ateste o valor da Casa da Moeda. Depois uma outra realidade, nós chegaremos no absurdo de que ninguém tem valor por si mesmo. Então, quem é que se deu o valor para dar valor a outros? Porque só quem tem valor, como nós sabemos da filosofia aristotélica, também só quem está em ato pode trazer uma coisa de potência para o ato. Então, só quem tem valor pode atestar o valor de alguma realidade. Eu não posso chegar e dizer, olha, minha nota de R$50 resulta que, segundo a minha dignidade, ela vale R$100. Não, porque eu não tenho esse poder, eu não tenho esse valor para atestar o valor ao dinheiro. Então, eu preciso de algo que tenha valor per se, ou pelo menos que seja dado um valor momentâneo a isso. Muitas obras de arte foram abandonadas por séculos porque nenhum sujeito deu valor a elas. Infelizmente, quando o ser humano é tratado apenas como um bem agradável, pode ser terrivelmente desprezado quando se tornam desagradáveis aos sujeitos de poder e às circunstâncias históricas. Não foi justamente isso que aconteceu no Terceiro Reich? Quando o Estado fala, você já não tem mais dignidade por si mesmo. A sua dignidade já não é atestada pelo Estado, ou pior ainda, quando a sua dignidade é questionada pelo próprio Estado. Aí nós ficamos com um grande problema. De novo, e quem é que atesta que o governo alemão naquela época era um governo digno de valor para atestar o valor das pessoas? Sobretudo de toda uma raça, toda uma cultura. Então nós temos que tomar muito cuidado também para não determinar o valor, a dignidade da pessoa humana, nem pela utilidade e nem apenas pela amabilidade, quanto a pessoa é amável ou não. Vamos pensar, por exemplo, nos nossos irmãos que vivem ainda em uma situação de vulnerabilidade. Talvez eles não sejam amáveis por si mesmos para nós, porque eles não vivam com a limpeza que nós gostaríamos, que eles não vivam com as roupas que nós gostaríamos, que eles não vivam com a formação que nós gostaríamos. Isso pode ser um critério, às vezes, de dignidade que nós usemos para as pessoas. Não é tão amável, não é tão agradável assim. Nós temos que tomar cuidado. Quem sabe nós estamos olhando para o mundo apenas com esse olhar de dignidade, ou de utilidade, ou talvez um olhar de quanto a pessoa é amável, quanto ela deixa de ser amável para nós. Por isso, a tradição filosófica apresenta uma classe superior de bem. Vemos ali o outro bem. Bem honesto. Eu não consigo olhar aqui atrás, então. O bem honesto, o qual possui valor e dignidade per se, em virtude da sua própria natureza. O bem digno ou honesto é um bem que não depende nem do sujeito que o possui, como bem agradável, nem da finalidade externa, como bem útil, já que tem finalidade em si mesmo. Por isso se diz que o bem digno ou honesto é um bem independente, que tem seu valor em si mesmo, de forma isolada.
É a isso que nos referimos com a expressão absolutum, que está só, que não depende de outro. Portanto, há bens que são e devem ser considerados em si mesmos, não em sua bondade relativa a outros fins determinados por um sujeito, como foi visto no bem útil e no bem agradável. Essa nova categoria de bem é de suma importância para compreender que há bens que transcendem todo pragmatismo, todo utilitarismo e toda vontade alheia, e cuja bondade permanece inalterável ao longo do tempo. Uma forma típica desses bens é aquilo que chamamos de valores humanos, como a amizade, a sabedoria, as virtudes morais em geral. A amizade é desejável por si mesma. A sabedoria é desejável por si mesma. Não quero a sabedoria para alguma coisa. Eu quero a sabedoria porque ela é boa em si mesma. E se eu desprezar a sabedoria, o problema é meu. Porque ela continua sendo digna como ela é. Quando Aristóteles fala sobre a inutilidade da filosofia, é a essa categoria de bem que ele está se referindo. Uma forma que nós usávamos de definir filosofia no seminário era a filosofia é aquela ciência sem a qual você fica tal qual. No sentido de que ela não tem um valor exatamente para a utilidade que ela tem. Não é que você, com a filosofia, você vai conseguir construir mais carros, fazer mais prédios. Ela parece inútil. E, na verdade, ela é inútil. E não é pelo desprezo também da filosofia que ela perde o seu valor. De fato, ela perdura como ciência há muito mais tempo que todas as outras ciências. Aí, logicamente, tem a teologia, não vou falar que todas as outras, mas pelo menos no campo que nós temos aí da racionalidade, das filosofias, digamos, profanas, e nós temos a filosofia que permanece. Então, é de se pensar como é que uma disciplina ou um saber é tão inútil e permanece em todas as culturas há tanto tempo. O bem digno e honesto, ele também é inútil. A sabedoria é boa em si mesma, e não pela utilidade que ela possa nos dar, nem deixa de ser boa pelo desprezo do sujeito. Ao contrário, o desprezo da sabedoria não a torna um bem menor, mas sim torna o sujeito menos amável e menos digno. O bem digno dignifica o sujeito, não o contrário, como foi dito sobre o bem agradável, que recebe sua dignidade do sujeito. No bem honesto ou no bem digno, a dignidade que nos é dada é quanto mais nós possuímos esse bem. Quanto mais nós possuímos a amizade, ou nós sabemos viver a amizade, mais amáveis e mais úteis nós nos tornamos. Quanto mais sábios também, mais amáveis e mais úteis. É por isso que o mercado financeiro sabe bem disso, apesar de tratar todo mundo como utilitarismo, ele paga mais caro por quem é mais sábio. Ele paga muito mais caro por quem é mais sábio. Então ele sabe que no fundo, há um valor da sabedoria. E cada vez mais exigente, cada vez é maior. De repente ele pede um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e quantas formas de sabedoria você conseguir adquirir. Então a sabedoria é um bem que deve ser, o bem honesto é algo que nós devemos adquirir porque nos torna melhores, mais dignos também. Ou seja, é um valor em si mesmo. Parece que até aqui a tradição filosófica vinha construindo uma base sólida para o conceito de bem digno, no qual se insere o conceito de pessoa humana. A pessoa humana é boa ou digna, não porque alguém ou algum governo ou alguma lei extrínseca a torna digna, mas por si mesma. A pessoa humana não recebe sua dignidade de nenhum quem, nem de nenhum para quê. Ela tem sua dignidade de forma independente e livre. Não é digna porque serve para alguma coisa, nem é digna porque alguém a valoriza. Desta forma, só é possível pensar a dignidade humana desde a liberdade, em especial a liberdade de autodeterminação, onde o indivíduo seja livre para determinar seu fim próprio conforme o uso da razão e o assentimento da sua vontade.
A autodeterminação é, em outras palavras, a capacidade humana de perceber um bem superior e ser livre para orientar-se a ele, criando-se leis e submetendo-se a elas. É sobre essa capacidade de autodeterminação que Pico della Mirandola assenta a dignidade humana. O ser humano pode elevar-se à existência mais nobre, como os anjos, ou afundar-se na degradação mais bruta e animalesca, como o Pico della Mirandola diz no seu discurso sobre a dignidade do homem. E aqui eu vou ler um trechinho do que ele escreve, porque Pico della Mirandola é um pensador que começa essa tradição de, um humanista, e começa a tradição de perguntar, e a pessoa humana? Onde é que está a dignidade da pessoa humana enquanto conceito filosófico? E ele diz o seguinte no seu texto: não te dei, Adão, nem um lugar determinado, nem um aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa só tua, para que obtenhas e conserves o lugar, o aspecto e as prerrogativas que desejares, segundo tua vontade e teus motivos. A natureza limitada dos outros seres está contida dentro das leis por mim prescritas. Mas tu determinarás a tua sem estar constrito por nenhuma barreira, conforme teu arbítrio, a cujo poder eu te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que, daí, tu percebestes tudo o que existe no mundo. Não te fiz celeste nem terreno, mortal nem imortal, para que, como livre e soberano artífice, tu mesmo te esculpisses e te plasmasses na forma que tivesses escolhido. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são brutas, e poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Muito interessante como Pico della Mirandola descreve essa plasticidade do ser humano, que pode vir das coisas mais brutas e se elevar-se às coisas mais sublimes, como se ele tivesse essa capacidade de crescer e de diminuir conforme a sua própria vontade, o seu próprio arbítrio. E esse livre-arbítrio é o que nos vai realmente distinguir das outras realidades. Essa capacidade de autodeterminação também está presente em diversos autores, os quais se ocuparam da natureza humana. Max Scherer, ao falar da posição do homem no cosmos, 1928, descreve como o ser humano é profundamente indeterminado. Não possui asas para voar, nem garras para caçar, nem pelos para o frio, mas cria tecnologias para voar, para caçar e para se aquecer. Não tem um habitat determinado, mas adapta o mundo inteiro para ser o seu habitat. Não se contenta com viver circunscrito a um território ou a um limite. Deseja e está aberto à totalidade, ao infinito. E isso não é um fato difícil de perceber. Basta ver, e que nós temos muitos exemplos, do espírito missionário que anima as diversas congregações, entre as quais a de vocês, franciscanos. E vocês sabem muito bem como que o coração humano ele é inquieto. Ele não consegue ficar em 4 linhas o tempo inteiro. Ele precisa conhecer o mundo. Ele tem um desejo de explorar e de conhecer todas as outras realidades. O coração do humano é inquieto por explorar os lugares mais longínquos na Terra e também fora dela no espaço. Seres inquietos em busca de respostas. Nós nos resistimos a toda determinação imposta, mas ao mesmo tempo queremos o direito de nos autodeterminarmos. Por um lado, nós não queremos ser determinados por nada nem por ninguém. E por outro lado, nós queremos ter o direito de nos autodeterminar. Isso é muito interessante. Esse conflito de que, eu não sei quem eu sou no mundo ainda. E no consultório chega pessoas assim, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu tenho que fazer, qual é o meu valor, eu quero descobrir isso. E é importante descobrir isso. Mas eu não quero que alguém me diga o que eu sou. Eu quero ser livre para escolher quem eu sou e o que eu sou e como eu vivo a minha vida. Que essa é a maturidade humana, no campo de vista psicológico, no ponto de vista antropológico, nós falamos muito
dessa autonomia, autonomos, né, do grego, ou seja, a lei própria, autonomos, que é essa capacidade humana de se impor leis que nos conduzam para onde? Para o bem verdadeiro, para aquilo que eu vejo como bem verdadeiro. E é interessante que o ser humano, ele se impõe leis. E quanto mais ele se impõe certas leis, mais ele percebe que a sua vida está sendo direcionada por ele. Uma criança necessita que você imponha as leis. Agora você vai estudar, agora você vai tomar um banho, agora você vai comer. E quanto mais você vai se tornando independente dos seus pais, você vai vendo a hora certa de estudar, a hora certa de comer, a hora certa de tomar um banho. E quanto mais você tem capacidade de se colocar leis, mais você se torna uma pessoa madura. Então, hoje em dia, nós escutamos muito essa ideia de que ninguém me impõe nada. Ótimo, é muito maravilhoso isso, desde que você se imponha, desde que você crie seus horários, desde que você crie suas regras e você saiba conviver com as consequências dessas próprias regras. Saiba conviver com as consequências dessas próprias leis. Porque uma coisa é se impor regras e leis, e outra coisa é conseguir conviver com essas consequências. Então é importante ver como o ser humano, ele quer autonomia para se orientar para aquilo que ele vê como um bem verdadeiro. E o bem, como diz Tomás de Aquino, seguindo a tradição aristotélica, tem sempre uma razão de fim. O bem é sempre algo que está ao fim daquilo que nós procuramos. Quando nós começamos a construir uma casa, porque nós vemos o bem de um lar. É um bem superior ao estar deitado numa rede apenas. Quando nós começamos um curso de filosofia, porque nós vemos o bem da sabedoria. Então, o bem tem sempre razão de fim. O bem digno e verdadeiro é o único fim em si mesmo. No direito, em especial no direito de tradição kantiana, vemos a ideia de liberdade humana na base da dignidade humana. Kant, ao apontar as bases de sua lei moral, em forma de imperativo categórico, expressa o seguinte: ora, digo eu, o homem, e de uma maneira geral, todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas ações, tanto nas que dirigem a ele mesmo, como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado simultaneamente como fim. Ao matizar simultaneamente como fim, vemos a consciência de Kant, a consciência que Kant tem, de que muitas vezes os seres humanos somos e queremos ser tratados como os meios. Um professor é um meio para se chegar à sabedoria, um cozinheiro, um meio para uma boa comida, um artista é um meio para a arte. Mas na pessoa humana, quando despida de suas funções sociais, quando desnudada de tudo o que possa ser um bem útil ou agradável, nunca poderá ser despida da sua dignidade de pessoa. Ou seja, é fato que não em todo momento o bem digno ele é o mais importante quando nós tratamos, ou pelo menos o mais imediato, quando nós tratamos com as outras pessoas. Porque se eu chego a um restaurante, eu quero de alguma forma ser servido ali pelo garçom, ele é um meio entre mim e a comida. Então o que eu quero? Tratá-lo como esse meio. Quero que ele seja um bom garçom, quero que seja um bom professor, quero que seja um bom guarda de trânsito. Então, em certo sentido, ele também ali é tratado como meio. O que é importante aqui é que ele nunca poderá ser despido da sua dignidade enquanto pessoa humana. Quando ele deixar de ser garçom, quando ele deixar de ser um professor, ele continua tendo dignidade humana, e talvez uma dignidade ainda maior. Por quê? Porque assim como nós falamos antes, aquela flecha que foi usada lá na pré-história, ela não perdeu o valor porque ela perdeu a utilidade. O tempo deu a ela uma dignidade talvez superior às outras flechas,
porque ela será insubstituível. O ser humano também é assim. Por mais que eu amasse e que eu ame a minha vovó, porque ela fazia uns biscoitos maravilhosos, quando ela perde a capacidade de fazer biscoito, ela não perdeu a dignidade. Muito pelo contrário. Toda a amabilidade que ela foi transmitindo para os netos ao fazer aqueles maravilhosos biscoitos, toda essa amabilidade se tornou ainda mais uma dignidade, ou afetou ainda mais aquela dignidade de pessoa. Tem a dignidade da pessoa, mas tem todo o valor que ela carrega ao longo do tempo. E isso é importante também perceber. Porque não é só pela dignidade da pessoa humana, nós temos que tratá-la sempre com esse valor de dignidade, todo mundo por igual. Não, também tem as utilidades. E o próprio Kant fala sobre isso, considerado simultaneamente como um fim. Talvez ele pode ser usado naquele momento como um instrumento, ou como um bem agradável. O músico, por exemplo, às vezes ele é utilizado, nós pagamos o ingresso, por quê? Pelo agradável que é aquela pessoa, mas não pela dignidade dela, porque a dignidade é impagável. O que eu pago é pelo momento agradável que ele possa me proporcionar. A pessoa humana é sempre um fim em si mesma. O indivíduo pode e deve, ao atualizar suas potencialidades, se tornar útil e agradável. Todos desejamos ser amados e percebemos que ser agradáveis e úteis nos torna mais amáveis, mas não perdemos nossa dignidade na ausência da utilidade e na ausência do prazer. Parece que Kant, no auge da modernidade, havia encontrado uma formulação capaz de assentar a dignidade da pessoa humana nos limites da razão prática. Mas essa formulação logo encontraria seu ponto fraco, um problema que se havia iniciado na filosofia moderna e que se tornaria explícito na filosofia contemporânea. Obrigado. Ninguém melhor do que Friedrich Nietzsche para expor a fragilidade dessa pretensão. Em sua obra Humano, Demasiado Humano, ao se referir ao defeito hereditário dos filósofos, Nietzsche simplesmente declara, com sua habitual concisão, que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. O homem contemporâneo, ao matar Deus, matou toda a possibilidade do eterno e do absoluto. E agora, como será possível defender uma dignidade absoluta se nada é absoluto? Esse é o dilema da contemporaneidade. Pretender falar de dignidade absoluta, mas excluir do discurso a ideia do ser absoluto. Isso é uma ilusão. Todos sabemos que na filosofia clássica, seja de tradição platônica, agostiniana ou na tradição aristotélica tomista, aquilo que se possa chamar de transcendentais, como o ser, o bom, o belo, o uno, se refere às realidades absolutas per se, fonte absoluta de toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza e toda a unidade. O que resta aos seres humanos, na ausência de um referencial absoluto, não é outra coisa senão uma vontade de poder. Vontade imposta pelo poder econômico, político, jurídico, social, bélico ou até mesmo religioso. Na ausência de fé em um Deus Todo-Poderoso, haverá sempre uma fé em alguém ou em algum governo que detém todo o poder. Na ausência de um absoluto transcendente, há sempre um absolutismo imanente. Quem possui o poder, possui também a pretensão absurda de determinar o que é digno ou indigno, bom ou desprezível, certo ou errado, belo ou corruptível. Essa perspicaz constatação de Nietzsche não tardou em se tornar cruelmente verificável nos sistemas totalitários do século XX. Toda uma raça desprovida de sua dignidade por força das leis e das armas. Lei é essa que se tornara o imperativo categórico de toda uma nação. A lei, desprovida do seu bem intrínseco, se torna uma tirania. Todos nós sabemos que a lei tem que estar regida pelo bem. Ela é promulgada por uma autoridade
mas ela é regida pelo bem. E se nós perdemos a visão do bem digno, a lei se torna indigna e a lei se torna injusta. Depois da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reafirmar a crueldade de regimes que despiram toda a dignidade de pessoa e a necessidade de criar um princípio que pudesse conter qualquer forma posterior de degradação da pessoa humana, as Nações Unidas, movidas pelo sentimento de humanidade, declararam novamente, em 1948, na Carta Universal dos Direitos Humanos, a dignidade de todo ser humano. No entanto, a questão posta por Nietzsche seguia em aberto. Como declarar um valor absoluto se não há fatos eternos, nem verdades absolutas? E como já foi visto anteriormente, da mesma forma como nenhum sujeito pode tirar a dignidade da pessoa humana, também não está nas mãos de nenhum sujeito e de nenhum governo dar dignidade absoluta e universal à pessoa humana. Se você não pode tirar a dignidade de alguma coisa, é porque você não pode dar dignidade para essa realidade. Eu não posso dar dignidade ou maior valor do que a nota de R$50 tem, porque eu não tenho esse poder. Então, só quem tem esse poder de dar é que pode retirar. Ela só pode ser reafirmada e lembrada constantemente, nunca dada e nem retirada. A dignidade humana, e nós, filósofos, não somos quem determinamos o que tem dignidade ou o que não tem dignidade. Nós apenas descobrimos e nos curvamos a essa descoberta. Apenas reconhecemos na natureza, como toda a natureza, nós reconhecemos apenas e descrevemos isso. Nós não damos dignidade a nada nem retiramos dignidade de nada, porque isso é dado pela própria natureza da realidade, ou por aquele que possui a dignidade, aí sim, de forma absoluta. Eu não sei onde é que estamos aqui. Bom, as apresentações, na verdade, é só para vocês possam ir seguindo onde nós estamos. Creio e temo que a partir desse momento já estou transpondo o limite da pura filosofia. Mas peço humildemente desculpas para seguir elaborando meu pensamento na senda dessa afirmação de Nietzsche. Sem o reconhecimento de um ser absoluto, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. A insistência do homem moderno em querer declarar valores e direitos absolutos aos homens, mas, ao mesmo tempo, negar a possibilidade da existência do absoluto transcendente, não fere apenas o princípio de contradição, como também todo o sentimento de verdade. O conceito dignidade humana tem se tornado um conceito tão belo quanto inútil nos discursos pseudo-éticos. Um valor estético, esvaziado de todo valor moral prático. Em nome da dignidade humana, se levantam bandeiras para defender a autodeterminação individual, mas se nega o direito à vida do nascituro. A dignidade humana tem sido uma arma na batalha ética dos discursos utilitaristas, e não poucas vezes contraditórios entre esquerda e direita, entre conservadores e progressistas. Ambos usam a dignidade humana para tornarem seus discursos apetecíveis e amáveis, mas vazios de conteúdo. Geralmente expressam um desejo e não uma realidade. As guerras, os desastres, as calamidades, a fome, o abandono são realidades que ressuscitam de tempos em tempos a dignidade humana nos belos discursos, mas seguimos longe da universalidade real da dignidade humana. Não se pode construir uma realidade absoluta negando o absoluto. Mas no plano simbólico, mesmo no plano simbólico e arquetípico, como falar do ideal luminista de fraternidade universal quando se nega a existência da paternidade divina? Como falar de uma irmandade, uma sororidade, uma fraternidade universal quando nós não temos um pai? De fato, só somos capazes de reconhecer a dignidade humana
porque somos seres abertos ao absoluto, ao infinito, ao transcendente, enfim, àquela realidade a qual denominamos Deus. Por isso que eu disse que eu ia pedir desculpa, porque aqui já ultrapassa um pouco o limite aqui da filosofia, mas aponta uma realidade que eu não vou estender, mas nas próximas conferências vocês vão poder aprofundar ainda mais. Então, mesmo no campo filosófico, nós não podemos adentrar-nos tão profundamente nesse tema, mas sim apontar, porque a filosofia perde todo o seu sentido se ela não apontar algo muito maior do que ela mesma. E não viver, como o próprio Kant, restrito aos limites da razão. Porque os seres humanos somos mais do que a própria razão. Se negamos, a priori, a existência do absoluto, o discurso da dignidade humana é transposto do campo filosófico para o campo legalista, contratualista, político, enfim, para o campo da democracia opinável. Enquanto houver força democrática e enquanto houver consenso da maioria, talvez, quem sabe, o direito humano ainda terá algum sentimento de valor. Mas quando se impor uma ditadura, ou a maioria puder decidir o que é pessoa ou o que não é pessoa, a dignidade humana seguirá correndo riscos. E Nietzsche, mais uma vez, terá feito uma perfeita análise da sociedade contemporânea. Como ele já havia dito, Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. Como devemos nos consolar, os assassinos de todos os assassinos? Essa frase de Nietzsche é forte. E ele continua a sua análise. O que foi mais sagrado e mais poderoso de tudo que o mundo já possuiu, sangrou até a morte sobre nossas facas. Quem vai limpar esse sangue de nós? Que água existe para nos limpar? Que festivais de expiação, que jogos sagrados teremos de inventar? Não é a grandeza desse feito grande demais para nós? Não devemos nos tornar deuses simplesmente para poder permanecermos dignos disso? Na morte de Deus, nós temos que escolher outros deuses, ou nos tornarmos deuses. Isso é forte, essa apresentação de Nietzsche na Gaia Ciência é o que desnuda um pouco desse problema que nós vivemos hoje. Em uma sociedade onde há coragem e vontade de matar até mesmo a ideia de Deus, como seria possível sustentar a ideia de fatos eternos e de verdades absolutas? Ali, onde a vontade de poder domina, a dignidade humana corre enormes riscos. Se nós deixamos a dignidade da pessoa humana em mãos do poder, seja ele jurídico, político, ou até mesmo de uma democracia, nós corremos sérios riscos de repetir o passado. Mas, como os limites da razão pura me impõem não transpor o limite da filosofia, cabe-me apenas apontar para essa realidade que transcende a natureza humana, e sem a qual nenhuma natureza digna será possível, e deixar aos teólogos a tarefa de nos ajudar nessa missão de compreender o papel do divino que dignifica também a natureza humana. Então é importante nós começarmos, e eu agradeço a oportunidade por ter começado esse diálogo com vocês sobre a dignidade humana a partir do ponto de vista filosófico, mas se mostrou ineficiente ou pelo menos pouco capaz de transcender apenas discussão, nós colocamos apenas no patamar da razão humana. Porque como foi dito antes, eu não posso me dar a dignidade, porque a dignidade eu já recebi. Mesmo antes de me tornar uma pessoa no uso da razão, e todos que têm filhos, eu agora tenho o meu filhinho, a dignidade dele já é desde o ventre materno. Então ele não se deu essa dignidade. Fomos nós, seus pais, que demos dignidade para ele? Também não. Nós recebemos a dignidade apenas dos nossos pais? Também não. Então nós não podemos levar o problema da dignidade ao absurdo de achar que alguém pode nos dar a dignidade, se eles também não possuem dignidade per se. Por isso, na filosofia, nós apontamos para algo que tenha dignidade absoluta e per se enquanto transcendental. Muito obrigado.
mas a nossa parte como filósofos, acho que foi bem apresentada aqui pelo professor, que pegou esses conceitos chaves da história da filosofia e foi repassando aí ao longo dos principais autores até a modernidade e a contemporaneidade, né? Principalmente os conceitos que tiveram início lá com Aristóteles, com a escolástica, e que foram evoluindo, ou poderíamos falar desevoluindo ao longo da história, até chegar no patamar que nós nos encontramos. Enfim, podemos passar um intervalo agora, Frei, e depois retornamos para as perguntas.